Olá, meu povo querido, está no ar mais uma apresentação e análise de livro, né, Natasha? Sim, simbora com a gente. Isso, e hoje nós temos o livro Marte durante a Terra, uma odisseia primordial no espaço. Na verdade é uma trilogia. Qual que é o nome da trilogia, Natasha? Ai, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A trilogia se chama As Odisseias de Terra-Mar. As Odisseias de Terra-Mar. Agora faz muito sentido pra mim, né? Total, no segundo a gente cai a ficha. É porque no primeiro a gente ficava, mas por que Terra-Mar? Mas por que Terra-Mar? Por que Terra-Mar? Que coisa é essa? Exato. E a gente vai descobrindo. Então, se você gosta de ficção científica, saiba que aqui está um prato cheíssimo, um prato generoso, que a Daniela Castro, nossa querida autora, nos proporcionou. Nós estamos no segundo livro, estamos aí animadérrimas para já ler o terceiro. E é isso, gente. Vamos lá. Quem tá por aqui? A Dani tá por aqui. Boa tarde. Regina. Olá, Regina. Boa tarde, querida. Olha lá, Catiúcia também tá por aqui. Ah, a Lei Físio. Boa tarde. Eu falei bom dia para as pessoas? Eu falei boa tarde, certo, boa né? Tarde. Boa tarde, Lei Físio. Gente, a pessoa tá passada, né? Mas é isso aí, que a gente tá entrando no tranco, né? Depois de um períodozinho assim, de férias, a gente entra no tranco e vai dar tudo certo. Bom, então vamos que vamos, minha gente. Como já dissemos para vocês, é uma trilogia. A Daniela Castro é uma autora que sempre tá surpreendendo a gente. Quem é essa pessoinha? Vamos então fazer um breve resumo. Na verdade, vamos rever, aproveitar, né? Vamos aproveitar as próprias palavras da Daniela, que ela deixa, né, explicando para que as pessoas possam se conhecê-la, né? Então você vai encontrar, na verdade, essas palavras em todos os meios de comunicação que a Daniela tem com o seu público. Exato. Seja na página da Amazon, seja na sua própria página, que a Daniela tem um site onde você vai encontrar assim diversos livros, né? Porque é uma escritora que já tem mais de 20 livros. Mais de 20 livros. Então ali ela deixa ali um pouquinho para que as pessoas possam conhecê-la. Então vamos lá, fazer esse breve resumo, né? A Daniela Castro então escreve para leitores que gostam de ficção científica, mistério, sobrenatural, romance, que gostam de imaginar se a história poderia realmente acontecer. Isso é muito legal. Quem prefere tramas com referências espirituais, entrelaçadas à ficção, ciência, de mãos dadas com a espiritualidade raciocinada, também encontrará um celeiro de informação em minhas obras. E isso é verdade, que a Daniela traz pra gente ali uma bagagem muito grande de conhecimento. Muito conhecimento e muita pesquisa, uma autora muito competente. A gente percebe quando os livros eles estão ali, né, cheios de conteúdo, quando houve um estudo em cima daquilo que está sendo apresentado. Isso é um cuidado com o leitor. E a gente percebe isso muito forte com a Daniela. Exato. Continue. O objetivo, então, da Daniela é compartilhar histórias e descobertas com todos que tenham a mesma paixão. Conhecimento adquirido é conhecimento repassado. Nas horas vagas, ela é uma cinéfila, né, seriemaníaca, né, e ama dançar, né? Então, ou seja, ela tem ali dentro dela, assim, respira a arte, né? E também põe para fora, expõe a arte em todos os seus sentidos, né? E gosta muito de viajar, inclusive vai fazer uma viagem mega, super, hiper interessante, se eu não me engano em agosto, que a gente vai querer saber para onde que todas as novidades. E como foi, né? Bom, e lógico, ela gosta de um bom livro, né? Que jamais pode faltar, né, junto dela. Bons autores são sempre bons leitores. Essa semana eu estive conversando também com uma autora e ela me disse o seguinte, que literatura é alimento. A arte como um todo é alimento, se nós formos analisar. A arte como um todo. Quem escreve é artista? Sim, quem escreve é artista. Quem escreve produz literatura, literatura é arte. Quem lê se alimenta de arte? Exatamente. Quem lê também se alimenta de arte. Se a gente for parar para analisar, a arte ela é indispensável. Ela quase deveria estar dentro da cesta básica de cada cidadão. Sabia, Natasha? Sim, eu concordo. Gente, tem que estar dentro.
Então, a nossa querida autora representa para nós diversas possibilidades artísticas, como aqui já mencionado. Tem academia de dança. Aliás, eu acho que ela encerrou a academia de dança para continuar aí dançando, né? Investindo em outras áreas aí, agora como mais fortemente dançarina. E isso é muito bacana. José Cícero, muito boa tarde. Júnior Pedrosa. Olha lá, e ela tá aqui. Sim, mal posso esperar. Ela tá doida por essa viagem, então. Mas, gente, voltando agora a falar sobre o livro. Passa só mais um pouquinho aqui, Natasha. A gente sabe que Daniela Castro gosta de trabalhar também com trilha sonora. É muito gostoso a gente ter contato com as playlists, porque assim, cada autor, ao pensar no seu livro, também pensa em que músicas poderiam estar atreladas, né? Quais seriam os temas do livro? Olha, não sei se ela percebeu, mas olha a minha camiseta aqui, ó, Chubaquinha. Então, a gente está toda aqui envolvida dentro da história. O leitor se envolve muito, então já fica a dica para você, autor. Se tiver aí você, autor, assistindo, coloque também playlist, né? Ou estude essa possibilidade de colocar playlists dentro das suas obras, que também envolvem bastante o leitor a participar da história. Exato. Bom, peraí, antes vamos fazer um brinde. Eu queria mostrar um negócio, mas a gente entra na capa e daí a gente entra no livro. Certo. Então vamos nós. Vamos lá, porque a gente dá chique de canadinha, meu povo. Muitos leitores para a nossa querida Daniela Castro. Exato. Quando eu falei que vinha aqui gravar com a Stephanie, ela falou, traz sua caneca. Lógico, né, gente? Tem que trazer, porque agora é a nossa marquinha registrada. Exato. Logo a gente vai ter uma taça também aqui do Prazer Recife, específica. Bom, mostrar a capa? Mostra a capa. Vamos mostrar a capa. A gente já divulgou a capa, na verdade, em relação... Vamos lá, mulher. Vamos lá, vamos achar o ângulo ideal. Aí. Bom, enfim. A gente tem mostrado a capa, na verdade... nas divulgação, mas é que vale a pena a gente, né, retomar ela rapidamente. Então, a gente vê como a gente viu na primeira capa, e se a gente der uma espiadinha na terceira, a Daniela segue esse padrão dessa explosão, desse raio, e diferencia pra gente por meio das cores, né? Então agora nós estamos aqui com o fundo mais com elementos mais pro laranja. O primeiro, se eu não me engano, era pro azul, se eu não me engano. Isso. Né? E o outro vai ser, acho que pro verde, enfim. Mas o legal é que ela faz essa distinção para que a gente possa, na verdade... se localizar, saber que o livro é diferente, né? Que se trata de uma narrativa diferente. Diferente, apesar de estar, claro, conectado por ser uma trilogia. Bom, e aí ela diz primordial no espaço-tempo, ela vem aqui fazendo trilogia As Odisseias de Terra-Mar, livro 2. E aqui... a dedicatória, que é sempre a família, ao esposo e ao pai, que é o principal aí, né? O principal revisor de cada livro dela. Eu acho isso tão bacana. E aí ela vem trazendo pra gente, na sequência, a playlist. E é muito bacana o que vem aqui pra nós. Exato. Na introdução. Eu fiquei boquiaberta. Por quê? No livro 1, eu fiquei meio assim, gente do céu, como que a Daniela conseguiu pesquisar um bando de nome de deuses para poder trazer a mitologia tão bem estruturada, tão bem colocada. Eu não vou dar conta de memorizar tudo isso, eu vou ficar louca, Jesus, mas ao mesmo tempo, depois do final do primeiro livro, eu entendi. Cara, aprendi mais sobre mitologia. E no livro 2, a gente já chega com tudo, a introdução. Consulte sempre que necessário, 2 pontinhos, e ela vem trazendo o nome de cada... a gente pode chamar de reino, né? O nome de cada reino. Os olimpianos. Os olimpianos, que aqui tem Zeus, que é o pai de todos. Pan, que é o deus dos bosques. Hades, senhor da morte. Poseidon, deus dos mares, que é um dos mais conhecidos, inclusive por nós. Hera, rainha dos deuses. Artemis, deusa da floresta. Ares, deus da guerra. Éolo, deus dos ventos. Hermes, mensageiro de Zeus. Anfitrite, rainha dos mares. Astéria, deusa da noite. Atena, deusa da sabedoria. Curto ela, minha querida. Afrodite, deusa do amor também. Apolo, deus do sol. E aí ela vem trazendo mais um para nós, que seria os titãs.
dentro dos Titãs, lembrando que ela coloca um aviso, que ela escolheu tratar, ela não vai tratar todos, ela só colocou em evidência aqueles que apareceriam aqui dentro da trama. Titãs: Cronos, senhor do tempo. Temis, deusa da justiça. Inclusive, Natasha é uma senhora do tempo. Vou começar a chamar ela de Cronas. Nossa, gente, que apelido horroroso, né? Enfim, Natasha é a senhora do tempo porque ela sabe certinho os horários, as coisas, ela determina tudo. É isso aí, Natasha. Sabia que você era filha de Cronos. Aí vem os primordiais. Primordiais entra o Caos, que é o criador. Lembrando que Caos é com K. Ai, eu adorei isso aqui, gente. Peraí, eu tô voltando aqui, Natasha. K-H-A-O-S. Eu achei o máximo, gente. Que aí a gente pode entender por que da confusão. Oh, é o caos estabelecido aí, né? E aí a gente tem Kairos, Deus do momento oportuno. Vai rolar uma treta aí entre Kairos e Caos aí que vai empolgar esse livro 2. E a observação, que é aquela que a gente já mencionou, que ela vai tratar só de alguns aqui na obra. Exato. Aí ela vem com isso aqui, gente, pra dar chapuletada na cara da gente, sambar na cara da sociedade. O todo é mente. O universo é mental. Não sei se eu sei falar o nome desse sujeito aqui. Não sei se é Caibalion. Caibalion ou Caibalion, enfim. Depois ela corrige a gente, porque a gente vai ter conversa com ela depois, vamos ter entrevista. Bom, e aí vem. Bom, vamos pro sumário rapidamente, só para o povo entender o que tem? Os capítulos, né? Nós temos, o livro é dividido, então, esse volume 2, esse livro 2, em 15 capítulos, né? Então, a gente tem, na verdade, para cada capítulo, a nossa autora, Daniela, ela traz um título, o que é muito legal, porque facilita muito no decorrer da leitura, para que você já possa entender o que a gente vai encontrar ali dentro. Porque quando é só capítulo 1, capítulo 2... né, a gente não sabe exatamente. Então, quando vem subtítulos, né, vamos dizer, é bem interessante porque facilita muito e desperta a curiosidade para que a gente possa, né, ver certinho o que tem. E é um livro que, na verdade, tem uma leitura muito simples e ele é um livro que tem 140 e pouquinhas páginas. Ou seja, né, você quando senta, você daqui a pouco já terminou a leitura, porque você fica ali preso. Você nem vê, pá, já passou. Lembrando que essa trilogia, esse livro em especial, esse segundo, ele tem um lançamento do dia 25 de julho de 2020, né? Exato. Então é um livro que tem aí, agora vai fazer, no meio do ano, vai fazer 4 anos de lançamento, mas é um livro super atual. É um livro que, né, você pode dar de presente sem preocupação, porque ele não tem uma validade, né? Exatamente. É uma leitura gostosa que vai, assim, ter por muito tempo, né? Então, isso que é muito bacana. E aí, nós temos o que, minha gente? Vamos lá. Bom, já começa aí as divisões. Capítulo 1. Pelo capítulo 1, existe vida em Marte. Na sequência, o 2, no princípio era o caos. Não, missão. Oh, perdão. Gente, Natasha, tô pulando a linha. Missão tripulada a Marte. Aí sim, terceiro capítulo. Isso, terceiro capítulo. No princípio era o caos. Quarto, primordiais. Quinto, planeta intruso. Sexto, reativando a Irmandade Marciana. Sétimo, 2 planetas, a mesma história. Oitavo, de volta ao início. Nono, o bastão dos deuses. Décimo, a fenda espacial. 11º, a última camada de noite. 12º, terra em prantos. 13º, assim na Terra como em Marte. Achei muito legal esse nome. 14º, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mano, vocês não têm noção. 15º, abraçando o caos. E acabou. 15º, tô doida aqui. Acabou no 15º, depois vem nota da autora, depois vem falando um pouquinho sobre ela, enfim, sobre a trilogia de um modo geral, sobre os livros. Olha, minha gente, vocês que curtem uma boa série ou filme, a
apocalíptico, que trabalha com essas temáticas aí de finitude e tudo mais. Eu, por exemplo, sou apaixonada, eu tenho cara de meiguinha, mas eu adoro um caos. Gente, pelo amor de Deus, um caos aí, né, de mentirinha, nem tanto, não sei, né, como é que é o lance aqui, se é... Vale por você. Né, se é ou não é, porque... Uai, como assim? A gente não sabe se é ou não é verdade, as coisas que aconteceram aqui. Então, é muito bacana. Minha primeira identificação com o livro, com este livro, foi a questão de falar sobre marcianos, gente. Pra quem acredita em vidas passadas, você vai sabe até que pensar... em marcianos, eu fiquei me questionando. E aquela dupla sertaneja das marcianas? Aí eu fui, né, pesquisar sobre elas, né? Lembrei, sabe qual é a música delas? Vou te amarrar na minha cama. Gente, vocês estão vendo que Natasha é cultura. Natasha é cultura. O que eu faço dessa juntando vida? Os marcianos no livro, eu falei, gente, mas será que aquela dupla sertaneja também faz parte da Irmandade Marciana? Deixa eu voltar na coisa esotérica da situação aqui. Muito obrigada. Gente, a questão é a seguinte, então, né? Para quem crê em vidas passadas e tudo mais, o livro ele vem retratando essa questão de vidas passadas. Então, tem pessoas que sentem muito essa questão do não pertencimento ao mundo, ou de não concordar com aquilo que a grande massa concorda, esse tipo de situação. Eu sou uma dessas pessoas estranhas. E aí eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, a Dani ali tá se matando, a Dani ali. Eu lembro que a primeira vez que eu vim trazer, né, essa questão numa live com a Dani falou, Steph, eu acho que vai ter um livro que você vai gostar. Que ele vem trazendo algumas respostas. Então, que de vidas passadas poderia, né? Então, dentro desse processo, pode ser que eu era marciana, você é marciana, todos nós marcianas aí, minha amiga. Pois é. Então, é isso aí. Mas se eu for, eu quero ser a Jaque. Ah, você quer ser a Jaque, se for marciana? Se eu for, quero ser a Jaque. Eu quero ser a Atena. Eu quero ser a Atena, Esqueci sabe? uma divindade. É lógico, querida, não quer ser pouca coisa, não. Quero ser eu. Mas a questão, brincadeiras à parte, minha gente, Afrodite também seria uma boa pedida, hein? A deusa do amor. Mas aqui, o Baco também, eu adoraria ser o deus Baco, que é o deus do vinho e da festividade. Mas, gente, percebe-se que tem toda uma questão mitológica, uma questão de crença por trás disso, certo? Então a gente começa a entender que a mitologia, ela não surgiu assim, a gente pensa, né? A mitologia surgiu muito depois aqui, né? Sei lá, a gente pensa Grécia e tudo mais, mas na verdade a mitologia, segundo o livro, né, segundo as pesquisas que a Dani trouxe para nós, ela existiu muito antes, existiu exatamente na gênese da nossa existência. E eu acho muito legal que ela traz aquela expressão no decorrer do livro, que eu anotei, o raio mestre, né, que é o início, né, na verdade, do planeta Terra. Achei muito interessante a forma como ela apresenta esse olhar, né, em relação ao surgimento da Terra. Achei muito legal, porque a gente vem estudando de uma forma mais científica, né, aquela explosão que daí gerou as partículas, enfim, mas ela traz esse olhar, né, de Zeus quando ele lança o raio mestre. Achei muito legal, se eu não me engano foi essa a expressão que ele usou, muito legal mesmo. Exato, a gente vai percebendo tudo isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando também é mencionado, se eu não me engano é o Zeus que menciona alguma coisa no sentido de que há muitas falhas diante da humanidade ao notar que a religiosidade, né, a crença se tornou separada da ciência. Isso é mencionado, porque realmente, se a gente for analisar, né, o nosso período atual aí, há muita crença separada da ciência. O que pode aí talvez nos impedir de enxergar melhor, não digo melhor, porque o certo e o errado é subjetivo, né? Mas que a gente possa enxergar as coisas com mais amplitude, que às vezes a gente é só assim, né, como eu posso dizer... Muitas vezes nós somos levados a acreditar em coisas sempre dentro de uma caixinha ali, que não se altera,
que não se propaga, que não aumenta. E na realidade não, a gente precisa estar atento a diversas visões de algo. Nós temos esse direito, nós temos conhecimento aí ao nosso alcance, né, para buscarmos tudo isso. Então é muito bacana. Olha lá. Já temos comentários aqui. Natasha trazendo nossa cultura musical para a tarde de hoje. A Dani estava falando que era um pouco mais longe, Stephanie, mas pode ter passado em Marte. Aí, ó, pode ser que a gente tenha passado em Marte, muito bem. Ah lá, o nosso querido o poeta Ângelo Natanael, é isso? Ou Natanael Ângelo? Padre Hernani, responsável pelo projeto Biblioteca Comunitária, poeta Ângelo Natanael, do Povoado, bom lugar na cidade de João Lisboa. Nossa, seja muito bem-vindo, querido. Olha aí, de Portugal. Que delícia ter você por aqui. Bom, o Roquinho ali falando, né, sobre a questão da musicalidade de Natasha Liskovski. Aí ele traz, uma das marcianas é filha do cantor Marciano, da dupla João Mineiro e Marciano. Na verdade, elas é João Mineiro, tá certo? A Natasha anotou, tá, gente? A Natasha anotou. Aí aqui vem... Aí ele diga, ou seja, as meninas não são de Marte. O pai, talvez, talvez, é isso aí, ok. Bom, vamos lá, a Dani falou que eu peguei o espírito da coisa, então simbora. Ó, o Júnior tá dizendo que a gente faz um bom trabalho. Ô, meu querido amigo, bora lá. Que bom que você gostou, obrigada. É bom ver você por aqui. E a nossa autora fez um trabalho magnânimo. Vamos trazendo. Vamos lá. Bom, então, depois de playlist, a gente tem a introdução. Bacana aquela área que a gente pode sempre estar consultando os nomes, né, de quem pertence a qual reino, os deuses, enfim. Uhum. E aí a gente vem, já começa a mostrar o Dr. Ferdinando Sten. Isso, né? A gente já inicia, na verdade, conhecendo novos personagens, né? Que a gente vai entendendo, né, o papel deles dentro do enredo, né? Ou seja, né, de forma resumida, e a irmandade que inicialmente, né, marciana, que a gente achava que seriam 3 no livro 1, né, a Jaque, o Eduardo, o marido dela, e o primo Júlio. Aí entrou junto ali o doidinho que queria voltar para a Terra, que daí é o Cláudio. Isso. Né? Então essa irmandade, na verdade, que inicialmente a gente achava que seriam só os 4, a gente é apresentado a outras pessoas que vão juntando aí esse quebra-cabeça. Lembrando que no livro 1 a gente teve ali um momento em que foram selecionados 4 marcianos. O doidinho 14, que queria voltar pra Marte, né? É, o doidinho que queria, que tava lá na televisão. Você falou que queria voltar pra Terra, enfim. Ah, tá. Pra Marte. Então, no livro 1, a gente tem ali um momento em que Marte, eles têm que fazer as escolhas de tirarem 14 marcianos de lá, né? Tentar salvar eles. E 14 deuses vão para o fundo, vão para o núcleo de Marte, né? Então a gente tem esses 2 núcleos que vão tendo as conversas, os pensamentos, que a gente vai acompanhando, os olhares, né? São esses 2 núcleos aí de conjunto aí de personagens. Sabe que ao ler o livro, eu comecei a ter uma visão um pouco mais ampla de alguns filmes que eu assisti que relatavam filmes apocalípticos, filmes de invasão de alienígenas. A gente pode falar alienígenas, eu acho, enfim. Extraterrestres, né? Enfim. E tudo mais. E aí, assim, a gente começa a ligar as coisas. Foi semana passada que eu assisti também foi essa semana, um filme apocalíptico que também vinha trazer essa ideia de dizimar a Terra. Então a gente começa a entender um pouquinho de como é que funciona essa questão toda, porque leigos como nós lemos o livro, vamos buscar, pesquisamos e aprendemos mais. Agora tem gente que já está muito além disso, né? Assim como a nossa escritora, há muitos amantes da literatura científica, de ficção científica, que já super entende essa questão dos deuses, que já super entende todo esse processo.
Então, assim, nos perdoem, galera que já tá aí muito à frente já tem de na nós. veia, né? Exato. Essa familiaridade. Perdoem as nossas escorregadas aí. Mas vamos lá. Então, só aqui trazendo novamente. Tudo começa então lá no Centro de Pesquisa de Vida Alienígena, que é a primeira cena lá da NASA que começa. Bom, aí vai juntar o Júlio, o Eduardo, a Jaqueline, lembrando que no livro 1 a gente sabe que Júlio, ele é aí... Capitão. Não, vou falar aqui. Júlio... O Júlio é o capitão Lars Morse. Sim, o Júlio é na terrestre. Ele é Júlio... Agora, na vida antepassada, ele é o capitão. Eras marcianas. Isso que também eu comecei, né, na verdade, a juntar, né? Que a Terra em si veio muito depois, né? Então, como eu disse, o segundo livro, ele é uma peça muito importante, porque ele esclarece muito o que a gente viu no primeiro, né? Aí faz com que a gente, de fato, entenda, feche aquela linha de raciocínio e solta aquela brecha pro terceiro, que provavelmente vai fazer o desfecho ali, né, para que a gente possa entender todo esse enredo aí que a Daniela construiu e que nos presenteou aí de pedacinho em pedacinho, para que a gente possa até assimilar por tanta informação que ela traz ali pra gente, né? O que eu gostei muito é porque a gente tem olhares distintos de uma mesma situação, o fim da Terra, né? Só que enquanto os terrestres analisam como um ponto, os marcianos já estão um pouquinho isso. E os deuses discutem de um outro ponto de vista, né? Então isso que é muito interessante. Exato. E aqui em meio a isso tudo, então, Eduardo então era o Eduardo na vida terrestre, se chamava Eduardo, e nos tempos anteriores ele era o cientista. Eu não trouxe agora esse nome dele do outro, mas ele era o cientista que sobreviveu, né? Da nave. Ele era um dos sobreviventes. Exato. Isso. A Jaqueline, ela era também uma cientista, né? E o Cláudio? O Cláudio, que ficou conhecido no primeiro como o doidinho que queria voltar para Marte. Né? Ele, na verdade, é o Pitar, né? Como é que tá? Não, o Pitar é o... olha que confusão. Mas o Cláudio, ele também estava também era um dos importantes de dentro das naves, né? Um dos líderes das 4 naves, né? Ou seja, é um dos capitões ali das 4 naves, né? É importante a gente salientar que essa irmandade, ela vai ser muito importante. Lá, ela tá colocando, o Eduardo era o Dr. Ibis. Isso, cientista-chefe da nave exclusiva dos cientistas. Isso. E aí, o que vai acontecer nessa correria toda? É importante salientar que mais pra frente a gente vai perceber a necessidade de 4 naves e cada uma delas nós teremos aí um dos participantes dessa irmandade. Isso. Na continuidade, a gente descobre o quê? Que uma massa 50 vezes maior que a urbe da Terra está vindo em direção a ela. E, a princípio, né, durante essas descobertas e esses estudos do que vai acontecer de fato, tem-se esse temor de que possa destruir por completo a Terra, e até há um temor também de que possa destruir até mesmo o universo. Por conta do impacto, do choque que vai existir, né? A possibilidade do impacto, né? Exato. E que, na verdade, né, do ponto de vista dos deuses, né, quem está trazendo essa grande massa presa com ele são resquícios lá daquele planeta, na verdade, que fez o impacto com Tiamat no primeiro, que era que deu a supernova lá, né? Exato. Então, aquele resquício tá vindo na cauda ali, e é isso que... Na cauda de quem? Na cauda de quem, né? Do Kairos, que tá vindo lá de baixo, né? Tá vindo correndo contra o tempo aí, porque ele ficou preso por muito tempo. E agora ninguém segura ele. Ele quem tá voltando a fazer essa bagunça e que tá criando aí toda essa problemática em relação ao futuro, não só de Marte, não só da Terra, mas como de todo o sistema. E onde o caos entra? O caos
O caos, na verdade, aí agora são tantas coisas que eu não sei se eu entendi direito, mas o caos, na verdade, ele é na verdade, o pai de Zeus, avô do Kairos. Sim. Não, bisavô, desculpa, ele é bisavô. Isso, ele é bisneto. O Kairos é bisneto do caos, né? E Sim. o caos, ele vem, na verdade, correndo atrás desse bisneto aí, e aí fica... Tentando pegar, e fica se pega-pega, e nessa brincadeira toda, a gente podendo perder o universo. Exato. É isso aí, minha gente. E aí, nessa questão toda, como a gente vai aos poucos, é muito bacana a forma como eles vão descobrindo os acontecimentos. Eles vão sentindo, né? Primeiro, um deles acha lá um gibi, a fuga da Terra Marte. Fuga do Planeta Vermelho. Fuga do Planeta Vermelho, no caso é Marte, né? É, mas a capa, o nome do gibi... Era Fuga do Planeta Vermelho. Que já apareceu no primeiro, porque a Jaque e o Júlio, né, tinham um desses exemplares, né, também... Ó, Roquinho falou que ele tá perdido. Vamos lá, que parte tu se perdeu, Roquinho? Que a gente retoma. Do começo, do princípio. Que parte tu se perdeste? Porque esse, assim, é o livro 2, tá? Quem são essas pessoas? São pessoas, algumas delas conviviam muito, inclusive a Jaqueline e o Eduardo. Que são casados. A Perdão. Jaque e o Júlio são primos. A Jaque e o Júlio são primos, então são muito ligados desde a infância e gostavam dos assuntos que falavam aí sobre as questões do universo, dos planetas, de suas dimensões. E que tinham muita vontade de trabalhar na NASA, certo? Isso é destacado no livro 1. Tem algumas outras informações que são também aí trazidas no livro 1, que é importante. Quem quiser depois, vai lá dar uma corrida no nosso feed, que a gente tem a apresentação e análise do livro 1, que hoje a gente está tratando do 2, que é a continuidade, certo? Se vocês depois quiserem dar um pulo lá para conhecer o livro 1, participar também da entrevista que a gente fez com a autora, já fica o convite. Agora, prosseguindo. A partir do livro 2, eles já entenderam que há vidas passadas e dentro dessas vidas passadas, eles fizeram parte, então, dessa gênese, né? Eles fizeram parte de outro planeta, eles habitaram outro local, né, dentro de uma outra história, e que aos pouquinhos eles vão fazendo ligação, eles vão achando, eles vão resgatando por intermédio de sonhos, né, dentre outras questões. E na vida terrestre atual, essas pessoas trabalham na NASA, certo? Essas pessoas aí que já se conheciam antes. São astrocientistas, né? São pessoas importantes, estudiosas que estão na NASA. Exato, trabalhavam na NASA. E aí estão aqui já no nosso tempo terrestre, continuam trabalhando na NASA e eles já têm essa certeza de que há uma vida antepassada aí, né? Há uma vida passada, perdão, em que eles habitaram e há esses flashes aí de lembranças. E as formas como eles vão descobrindo. Primeiro, tem a questão do gibi, que eles começam, que foi assinado, né? A assinatura de Zeus. E aí eles vão percebendo que, na verdade, dentro dessa assinatura de Zeus, que eles vão caçando o gibi lá da infância, que não era um simples pseudônimo. Até porque os acontecimentos, eles vão se tornando muito presentes. Os acontecimentos ali retratados. O que eu entendi é que quando a gente está lendo no momento da era marciana, a gente está a 4 eras marcianas muito à frente da Terra. Então a gente tem 2 lacunas de tempo, porque os deuses conversam diretamente com os marcianos ali em alguns momentos, né? Então a gente tem esse intervalo de tempo muito grande para ver, né? Quando a gente está conhecendo informação no período ali da era marciana, tá? E depois quando a Daniela traz a gente para o período da Terra. Então a gente tem esse intervalo. Tanto é que para o momento em que a gente está entendendo ali a lógica, né, do que está acontecendo, o que eles estão vivenciando em Marte, vai acontecer há muito, muito tempo depois na Terra. Mas quando a gente está na Terra, já está chegando, está muito em cima dos acontecimentos, né? Eles já sabiam há muito tempo do que iria acontecer aqui na Terra.
Coisas de ficção científica, como se fosse aí a ideia de viagem no tempo. E a gente sabe... por conta das janelas, né, que existiam também. Aqui eles chamam, eu até anotei, fenda espacial, né? Que era uma oportunidade que eles tinham para poder, inicialmente, os 4... Porque quando a gente termina o livro 1, a Irmandade Marciana era formada por 4. E eles já sabiam que tinham lá as suas vivências passadas, que a origem deles era marciana. Quando a gente inicia a leitura dos 2, a gente percebe que eles continuam com essa ideia de tentar voltar para Marte, né? Que é onde surge essa oportunidade aí por meio da fenda espacial, né? Isso, por meio da fenda. Isso. Só que quando eles estão ali no meio da NASA, vendo todas as situações, surge uma bomba ali para eles dizendo que está vindo algo muito grande em direção à Terra e que os terráqueos não teriam tecnologia suficiente para minimizar o impacto, né? Então ali muda-se toda essa questão de apenas ir conhecer Marte, mas primeiro tinha que pensar como que a gente vai, né? Ele teve uma parte, roubar um ônibus espacial para ir os 4 tripulantes, né? Ir para Marte. Não seria isso, né? Teria uma brecha nessa primeira e simples ideia dos 4 apenas de irem para o espaço, se eles fossem para fazer a manutenção no satélite lá, né? Se eu não me engano, no satélite. Sim, e eles também tinham o papel de investigar qualquer anomalia, né? Qualquer questão para repassar isso. Isso. Só que daí teve a reunião, ao mesmo tempo que aconteceu a reunião lá com os deuses e os marcianos, aconteceu também na Terra em relação a esse grande problema que era o quê? Né? Kairos vindo loucamente, né? E destruindo tudo que vinha, né? E que ia chegar então a atingir a Terra. Isso, só para vocês entenderem que no outro plano, né? Lá, como a Natasha coloca, na outra época, entendia-se que então havia o Kairos destruindo tudo, né? Querendo destruir, e o bisavô correndo atrás dele, certo? Que o bisavô era caos, certo? Aqui, para a galera do tempo presente, que era aquela ideia de uma massa 50 vezes maior que a urbe da Terra. Que era resquícios, né, do planeta que até então fez o impacto lá com o planeta Tiamat no primeiro, né? No primeiro livro. Que é o resquício do planeta Marduk, né? Aquele que captura o meio, né? E nesse impacto surgiu a Terra por meio do raio mestre, né? Isso é explicado no capítulo 2, que é o planeta intruso, ou seja, né? Marduk ali vindo preso, sendo puxado por Kairos. Exatamente. Roquinho já está aqui dizendo que ele compreendeu agora, que é uma trilogia de ficção científica. São casos sobre essas personagens dessa ficção que vocês estão falando. Isso mesmo, Roquinho. A gente não estava falando aleatoriedades aqui, não. Pessoal, o que será que o Roquinho estava imaginando antes? Gente do céu. Chapado lá. Não, porque aí... é assim, da mesma forma que é um pouco complexo, a Daniela consegue... Ela simplifica isso na escrita. Exato. Até mesmo pela lista que a gente havia comentado com vocês, para que vocês pudessem, né, voltar, consultar o nome de cada deus e conseguir também ter essa relação informativa da mitologia. Lembrando que se trata, meu povo querido, meu povo bonito, se trata de uma ficção científica. E que, como a mitologia conta isso, diversos estudiosos também contam essa questão até um tanto esotérica, há muitas pessoas que acreditam, né, nessas origens. E acreditam também que essa explicação poderia aí, trazer melhores explicações, da explicação não dá, né? Mas melhores esclarecimentos diante da Gênese, né, aqui na Terra. Só que a gente agora, no livro 1, a gente fala bastante da Gênese da Terra. E no livro 2, a gente está falando já sobre o final dela, né? Sobre a finitude, sobre a possibilidade de destruição, apocalipse, acabou, sai correndo. Não tem zumbi, tá, gente? Dentro dessa descrição, é um estudo muito mais científico, é um estudo muito mais em relação à mitologia, e há esse universo todo, é muito mais científico do que se imagina, por isso que há
trechos, como a gente colocou, que chamam a nossa atenção para pensar que muitas vezes aquilo que se crê que a religião deveria andar junto com a ciência, para que ambas pudessem encontrar as suas respostas, enfim, os seus esclarecimentos e informações. E é muito bacana porque a gente consegue ter uma percepção aí mega diferenciada daquilo que a gente já sabe. E aqui a gente coloca para vocês assim, humildemente, eu e Natasha não somos expert em mitologia, acho que já deu para perceber que nós não somos expert em mitologia. Inclusive, essa escrita, não a escrita, mas a história, né, o enredo, ele traz aí as suas complexidades, como Natasha colocou, da gente conseguir compreender qual é o Deus, qual é o seu movimento, a sua ação, o seu resultado, por nós não estarmos aí tão por dentro dessas questões, e é aquele momento que a gente se abre. Eu e Natasha, eu acredito que qualquer leitor que não esteja, né, tão por dentro da questão mitológica, que a gente se abre para novas aprendizagens. E é isso que a nossa querida Daniela trouxe para nós. Nós aprendemos muitíssimo ao ler o livro, tanto o livro 1 quanto o livro 2. É quando a gente se permite ter sempre outros pontos de vista, por que não? Quando a gente se permite abrir-se mesmo para o conhecimento, porque quando a gente, digamos assim, estagna com a ideia de saberes, assim, o que eu tenho é uma sabedoria totalitária, é a única verdade, a gente acaba se fechando para novos saberes. Então, a partir dessa leitura, eu e Natasha nos abrimos aqui, nos abrimos para esse universo, para compreender esse universo, que tem sido aí bastante prazeroso para nós. Eu queria, na verdade, aqui fazer a leitura de um trechinho para aguçar, né, quem está nos vendo e quem vai nos assistir um pouquinho de como é a forma como a Daniela se escreve, se posiciona dentro do enredo dela, né? Uhum. Então, já no primeiro capítulo, que é um capítulo que faz a transição do primeiro para o segundo, então é um capítulo muito importante, já inicia ele falando ali, que a gente não comentou, que é ali no momento já onde nós estamos na NASA, né? Então ali já é um momento muito bacana. Mas no decorrer desse primeiro capítulo tem um trecho que explica certinho essa questão de forma resumida, o que aconteceu no primeiro, tá? Para que a gente possa acompanhar o segundo. Então o texto da Daniela é assim: felizmente Zeus não estava sozinho nesta perigosa empreitada. Seu irmão Hades, o Senhor da Morte, salvou primeiramente 14 de seus filhos direto, os semideuses, e os enviou antes da hecatombe para o centro de Marte. Então, os 14 deuses foram protegidos dentro do que iria acontecer com Marte, né, que se passa lá no primeiro. Posteriormente, durante o choque dos planetas, resgatou mais 14 marcianos, os escolhidos. Então, a gente já no primeiro sabe que os 4 iniciais já se aparecem, e no segundo a gente vai conhecendo aí o restante, né, desses 14 marcianos que estão aqui na Terra, né, conforme o momento terrestre que a Daniela nos coloca, tá? Então, eles são os escolhidos que foram destinados a viver na Terra temporariamente, tá? Este ato heróico não visava apenas evitar a extinção total, mas principalmente promover a purificação. O preço por quebrar a sagrada conexão com o divino teria que ser pago, pois o povo de Marte, antigo planeta de Ares, perpetuava a incontáveis gerações apenas conquistas materiais e tecnológicas, deixando de lado suas crenças e valores espirituais. Ou seja, né, aquela questão da gente dividir, né, e ter pensamentos opostos da religião com a ciência, né, e o ideal seria a gente achar um meio termo, né, encontrar as respostas dentre essas duas vertentes, tá? E aí o texto continua, na verdade, mas a Daniela traz pra gente, né, de forma muito clara e objetiva, né, vem contextualizando e vem aqui, né, já passando mais adiante para que a gente possa ir assimilando melhor. A gente vai ficando bem assustada no decorrer da obra
bem assustada, a gente, eu tô falando por ela, não vou falar por mim, eu fiquei bem assustada no decorrer da obra do livro 2, né? Porque a gente fica naquela tensão, vai acabar, não vai acabar, quem que vai sobreviver? Chega no final. Quem que vai sobreviver, quem que não vai? Então a gente pode dizer que muitas pessoas acabam pagando o preço, né? Diante dessas mudanças, diante dessa porque destruição. Não conseguem, na verdade, a gente sabe que se vier acontecer algo desse gênero, a gente não vai conseguir salvar a todos, né? Alguns serão escolhidos e a grande maioria não, né? Passarão por essa transformação aí. Exatamente. Bom, mas a gente começa a conseguir compreender um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais sobre esse universo de informação. A gente até é bem ousada, né, Natasha, de colocar o Carão aqui, mesmo sem ter tanta bagagem mitológica. Mas é porque a gente também quer mostrar o olhar de um leitor, né? Eu acredito que a Daniela quis colocar de um leitor que está conhecendo a obra, né? E que está buscando as informações a partir da obra. Porque afinal de contas, no final de tudo, a gente não nasce sabendo tudo, né? Então a gente vai aprendendo mesmo. E não tem problema nenhum a gente fazer pergunta. A gente questiona várias vezes a Dani aí, porque a gente gosta de fazer pergunta para poder sanar também aquilo que a gente pensa. E a Dani é muito aberta. A Dani, ela é muito aberta, inclusive, para receber as informações. Receber as informações, não, receber as perguntas de vocês. Quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, em saber como é que ela, né, pensou. Inclusive, a gente vai ter um encontro também. Se vocês quiserem aproveitar para tirar as dúvidas no ao vivo com ela. É uma pessoa, assim, muito generosa com as informações que possui, com os estudos que realiza. Ela compartilha mesmo. Então, eu acho até que é isso, né? O conhecimento, se não for compartilhado, ele não funciona. São as palavras dela, né? Que ela deixa muito claro que tem que ser compartilhados, né? E fazendo um fechamento, então, do livro, na verdade, assim... a Daniela traz pra gente toda essa ação, né? Essa preocupação do que pode vir a acontecer, porque também acabaria com os deuses. E aí existe a ação não só dos terráqueos, mas também existe a ação no período lá, né, da era marciana, e que tem que estar praticamente ao mesmo tempo acontecendo para que dê certo essa ação que eles vão fazer, porque não pode ser... É uma ação conjunta. Dos tempos, apesar dos tempos distintos, há uma ação conjunta. Então lá... E o momento do encontro deles é muito legal, né? Muito legal. Com certeza. Então, vale a pena você... E ele termina prometendo horrores, né? A gente não pode contar até o final, mas a gente tem que dizer que tem partes não tão legais, porque não tão legais no sentido assim. É que quando a gente pensa se acontecesse não dá pra salvar todo mundo. Exato. Né? E daí algumas pessoas não puderam estar nessas naves, né? Que da mesma forma que quando Marte teve o seu colapso, né? Alguns marcianos conseguiram e estiveram nessas naves, né? Mas agora, nesse momento em que o foco do livro está para o planeta Terra, 4 naves não conseguiria levar toda a população terrestre, vamos dizer assim, né? É verdade, é verdade. Vamos ler só um pouco mais do que essa galera tá falando. Roquinho tá... a Gleina tá por aqui, a Jessie Livros passou por aqui... A Gleina está aqui dizendo para nós que o livro é bem interessante. O Roquinho disse também: que lindo esse estudo sobre as mitologias colocadas nesta ficção. Eu nunca teria tanta competência para isso. Daniela Castro, parabéns. Realmente. A gente só não aplaude de pé porque a gente tá de bermuda por baixo. A gente só fica arrumada de cima, né? Mas enfim, realmente, a Dani merece muito prestígio de fato. Porque olha, que cabecinha pra articular tudo isso. Né? Esse é o segundo livro que a gente tá lendo, então a gente tá bebendo a pegada dela, né, de ficção científica, e a gente percebe que ela domina muito. E a gente percebe por conta no próprio final do livro, ela mostra as referências dela, e não são só referências de livros, mas são referências também filmes, audiovisuais, né? Isso. Vídeos, cinema, séries. Então, assim, a gente percebe que ela realmente respira esse universo e se sente muito confortável na hora de escrever. Com certeza. E assim, a gente já leu outros tipos de livro dela, né? Nós lemos o livro que estava à altura de Dan Brown, né? Então, assim, apesar dela mudar
algumas vezes de temática, a gente percebe muito esse envolvimento mesmo com aquilo que ela está escrevendo, a pesquisa, a imersão no assunto e aquela vontade sempre... o compromisso de entregar sempre o melhor. Isso, aquela vontade sempre de dar o melhor de si, né? E o paizinho dela também, sempre participando aí nas revisões. É muito lindo. E aqui, ó, Roquinho tá falando... Pera lá, daqui a pouco tem o Roquinho de novo. Pera aí. A Dani tá aqui falando pro Roquinho que ele tem que ler trilogia, isso mesmo, que ela ficou encantada. A Glenda aqui, a leitura é isso, conhecer, pesquisar para compreender. Isso mesmo. Roquinho tá trazendo, amei que vocês duas estão vestidas propositalmente ou não, abrangendo o esoterismo e a ficção científica. Sabe que se a gente for analisar de fato, né? Eu tô total ficção científica aqui. Exato. Né? Inclusive amo o Chewbacquinha. Chewbacca é meu, eu falo toda hora o Chewbacca, gente, porque o Chewbacca é meu personagem preferido do Star Wars, né? Mas enfim. E a Natasha realmente parece um esoterismo mesmo. Parece mesmo a estampa dela de hoje. Natasha adora estampas. Então hoje parece mesmo que ela tá trazendo essas questões esotéricas. Eu desfilo meu guarda-roupa aqui. É verdade. Ó, a Kelly tá falando que bacana. E a Dani tá trazendo, ó, a história sempre se repete, isso não é ficção. Exato. Verdade. Há muita repetição, né? Se a gente for analisar, pensando lá em Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades, né? Porque as grandes novidades, elas, na verdade, não são novidades. Elas só estão se repetindo como um ele looping. diz que o tempo não para, né? Então... É isso aí, o tempo não para. Ah, minha gente, foi muito bom trazer o livro para vocês. Pra gente é uma experiência fantástica essa imersão. Eu queria contar mais coisas, mas não posso porque eu disseram pra mim que eu tinha que entrar aqui para falar de coisas que eu gostei para vocês, né? Terem vontade de ler o livro, que basicamente é o que a gente faz. A gente encontra dentro do livro trechos, passagens, partes do enredo que mais nos chamou a atenção. Pra mostrar pra vocês o porquê seria interessante muito mais, né? Com certeza, né? A gente aqui seria assim, mesmo que a gente pudesse falar muito mais, a gente não falaria tudo não que daria o livro traz, conta. não conseguiria abordar tudo que o livro traz, né? Então, o mais correto é beber da fonte. Né? Exato. Então, onde está está essa rico. fonte, né? Essa fonte está então no livro, no volume 2, tá? Mas quem não leu o primeiro tem que passar pelo primeiro, não adianta ir direto pro segundo, então teria que ler o primeiro. É importante ler o primeiro. Para que pudesse daí sim acompanhar melhor o volume 2. Para entender a destruição tem que entender um pouquinho da Gênese. Tá? E aí vocês encontram então o livro. Mas eu posso dizer que o nome da trilogia, que a gente chama bastante aqui de Terra-Mar, as Odisseias de Terra-Mar, talvez seja o que vai ser instituído a partir do livro 2, que vai ser finalizado no 3, com clareza, que é a união da Terra com Marte, se transformando em uma única civilização. Minha mãe entrou agora, ela falou assim, minha filha tá louca. Mãe, é um livro de ficção científica, tá? Ficção científica, é um livro que eu tô contando aqui as histórias aqui do livro, mãe. Então, igual o Roquinho achou que a gente tava loucona. E é isso aí. Olha lá, Roquinho. Logo irei reencontrar a leitura como hábito diário. Os primeiros serão os da Natasha e essa trilogia. Aí sim, Roquinho, gostei. Firmeza. A gente tem conversado pelo direct ali, mas vamos lá. Tudo dentro do seu tempo, Roquinho. É isso mesmo. Bom, onde encontramos? Amazon. E no site da própria autora? No site da autora. Daniela Castro. Na Amazon vocês encontram a versão física e digital. É isso mesmo, Natasha? Ele tem as duas, né? O carro-chefe, acho que da Dani, na verdade, é a versão Kindle, né? Mas a Dani oferece os dois formatos. A versão Kindle que você fala, no caso, é no Kindle ilimitado lá? Não, é formato Kindle, que pode ser pago e você adquirir ele e ter na sua biblioteca, ou você ter acesso a digital, ele por meio... Exato. O digital, certo. E físico, para quem gosta de físico, também pode adquirir por lá. Mas antes de ir lá, direto na Amazon, eu convido vocês a visitar a página dela. Para conhecer todas as obras que ela oferece. Fala pra gente a página. É
HTTP. Não, essa parte. Então Vamos tá, falar direto. só o endereço. Isso. É Daniela Castro, autora. Daniela Castro, autora. .com.br. É um site que é muito interessante. A Daniela traz pra gente muita informação de todas as suas obras, né? Então vale a pena até se espelhar na forma como ela construiu o site dela. Eu mesmo faço isso, né? Me espelho ali para saber, nossa, como constrói um site, né? Virei escritora, e agora? Procura as informações lá, segue a Dani que é sucesso. É que, na verdade, a gente acaba criando uma rede de ajuda, de auxílio. A gente acaba criando uma grande comunidade ao propagar a literatura. Então, toda pessoa que passa por aqui, né, todas as pessoas com as quais a gente vai tendo contato, elas vão somando ainda mais para a nossa vida. Então, nós, enquanto escritoras, vamos também nos inspirando no trabalho de cada um de vocês. Por isso, carinho, por isso, cuidado, né? Por isso, respeito pelo trabalho de cada um de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? Escrever um livro não é fácil, publicar também não. Então, estamos todos juntos aí nessa batalha para propagar a literatura. E vocês, leitores, vão com tudo no site, a gente acabou de colocar aqui no site da Dani, para conhecer as demais obras também e se deliciar. Inclusive, fiquei sabendo de uma coisa, tem um vídeo que ela fez a chamada, e eu fiquei sabendo de uma coisa que, na verdade, meu povo, vocês também podem se inscrever para receber amostras dos textos e contribuir com a autora, né, dando lá o feedback de vocês. É bem importante também. Essa inscrição ela pode ser feita pelo site da autora, que está aqui, repetindo, Daniela Castro, autora, tudo junto, .com.br. Daniela, certo? Daniela Castro. E é isso aí, minha gente. Prazer imenso, tarde deliciosa. Estamos aí, ó, meu pai. Amo você. Também amo, pai. Também te amo. Ah lá, valeu, meninas. Valeu, pessoal. Vejo vocês no próximo Prosa Verso e Vinho. E é isso aí. Abraço carinhoso a todos vocês. Um super beijo. Até mais.